Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e esse vídeo é para você que investe em ETFs ou está pensando em investir e se perguntou como funciona o imposto de renda para esse tipo de ativo. Muita gente pensa que funciona exatamente como no mercado de ações, onde você tem, por exemplo, uma isenção de vendas de até R$20 mil por mês, mas não é bem assim que funciona. E nesse vídeo você vai entender tudo sobre como funciona a parte tributária dos ETFs, quais são as alíquotas e como fazer a declaração na prática. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo até o final. Agora um recado para você que está chegando agora no canal. Já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Para dar início a esse vídeo, é importante você ter em mente que existem 3 diferentes tipos de ETFs e dependendo do ETF que você tiver na sua carteira, você vai declarar de uma forma diferente. Existem os ETFs de ações, como por exemplo o BOVA11, que investem no mercado de ações. Existem os ETFs de renda fixa, como por exemplo o IMAB11, que investem em títulos de renda fixa, e também os ETFs internacionais, que são listados fora do Brasil e que você acessa através de uma corretora norte-americana, como por exemplo a Avenue, a partir de um ativo, como é o caso do VAO. E dependendo do ativo que você tiver, a declaração será diferente. Começando a entender então como funciona a parte da declaração dos ETFs de ações. Eles possuem um imposto de 15% sobre o lucro que você teve nas operações dentro de um determinado mês. E é claro que vai ser considerado de acordo com todas as operações de ETFs que você teve. Se você vendeu no mês de janeiro um ETF e obteve R$100 de lucro, e no mesmo mês você vendeu um outro ETF de ações e teve R$100 de prejuízo, nesse caso você não vai ter que pagar imposto nenhum. É simplesmente de acordo com o somatório. Se no somatório das operações dos ETFs de ações você teve lucro, você vai pagar 15% sobre esse valor. E é importante destacar que existe também um compensamento de prejuízos passados. Então, se em janeiro você operou os ETFs de ações e teve um prejuízo de R$1.000, nesse caso, você vai declarar essa informação no imposto de renda. Se no mês seguinte você teve um lucro de R$1.000, esse lucro não será tributado, porque você vai puxar e compensar o prejuízo que você teve no mês anterior, e isso vale tanto para os ETFs de ações quanto para ações individuais também. Caso você tenha que pagar um imposto, o limite é até o último dia útil do mês seguinte, onde você vai fazer uma emissão de DARF, assim como funciona no mercado de ações, e se o ETF que você investe recebe dividendos, você terá que informar isso no imposto de renda, mas não terá que pagar nenhum imposto, porque ele já é retido na fonte em 15% de maneira totalmente automática. Então, pegando o exemplo, vamos supor que você investiu R$1.000 no ETF BOVA11 e vendeu posteriormente a R$2.000. Nesse caso, você teve um lucro de R$1.000. Como a alíquota é de 15%, o imposto a ser pago na DARF é de R$150 até o último dia útil do mês seguinte que você realizou a operação. Partindo agora para os ETFs de renda fixa, eles funcionam de uma forma muito simples, porque todo o imposto referente a essa classe é retido na fonte e funciona da seguinte forma. Dependendo do prazo médio dos títulos que aquele ETF de renda fixa tem, o imposto retido na fonte será de maneira diferente. Se o prazo médio dos títulos do ETF forem de até 180 dias, o imposto retido na fonte na hora da venda é de 25%. Se o prazo médio é de 181 a 720 dias, o imposto é de 20%. E se o prazo é acima dos 720 dias, o imposto é de 15%. E como você pode estar vendo de acordo com a informação presente no site da B3, não importa o tempo que você ficou com aquele ETF na carteira, o que importa é o prazo médio dos títulos presentes lá e, de acordo com isso, a alíquota vai ser diferente. E por fim, nós temos os ETFs internacionais, onde o imposto é de 15% sobre o lucro, mas diferentemente dos ETFs de ações no Brasil, onde você faz esse cálculo de maneira mensal, nos ETFs internacionais, você fará esse cálculo com base anual, ou seja, se você teve lucro ou prejuízo em reais, ao longo do ano completo de 2024, depois 2025, 2026 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, o imposto a ser pago será efetivamente pago só no momento que você realizar a declaração e jogar no IRPF. Cabe destacar que pode ter uma compensação em outras aplicações, então no mercado de ações, no mercado de REITs ou no mercado de ETFs. Todos esses ativos são considerados os mesmos para o fisco brasileiro. Então, se você teve prejuízo investindo em ações ou em REITs e teve lucro investindo em ETFs, você vai ter que ponderar todos esses valores simplesmente jogando essas informações no aplicativo da Receita para que eles calculem para você. Além disso, os dividendos dos ETFs internacionais são retidos na fonte
em 30% pelo governo norte-americano e você não terá que pagar nada aqui. Simplesmente informar o quanto você recebeu de dividendo e o quanto foi retido na fonte lá. E pegando um exemplo prático, vamos supor que você investiu no ETF VOO ao longo de 2024. No mês de janeiro você lucrou R$400 com as vendas, em fevereiro você teve um prejuízo de R$300, em agosto e setembro e outubro você também realizou outras operações e no ano fechado você lucrou R$1.200. Nesse caso, a alíquota de imposto de 15% vai fazer com que você pague R$180. Mas cabe destacar que além de você informar o lucro que você teve no ano, você vai informar os dividendos recebidos e o imposto de renda retido na fonte no exterior para que o próprio governo brasileiro calcule o imposto a ser pago, então inclusive acaba sendo até mais fácil do que o funcionamento dos ETFs brasileiros, onde é de sua responsabilidade calcular o imposto a ser pago. E como na prática você vai fazer a declaração no seu imposto de renda? O primeiro passo é você acessar o seu aplicativo do IRPF. Se você não acessou, basta você digitar no Google, entrar no Gov e fazer a instalação para fazer a declaração no seu computador, preencher as suas informações, como por exemplo o seu CPF, e depois clicar à esquerda e procurar pela opção Bens e Direitos. Depois disso, você vai clicar no botão Novo para iniciar uma nova declaração e vamos começar com a declaração dos ETFs de renda fixa, pegando esse exemplo. Depois de você clicar na aba Novo, na opção Novo, o que você vai preencher? Grupo 7, que se refere a fundos, código 08, que se refere aos ETFs de renda fixa, vai selecionar a opção titular ou dependente, dependendo da maneira pela qual você estiver fazendo a declaração do seu imposto de renda, vai colocar a localização 105, que se refere ao Brasil, vai colocar o CNPJ do fundo, informação essa que você vai pegar no seu informe de rendimentos, fornecido pela corretora ou pelo banco, pela instituição ao qual você utiliza para investir, e vai colocar na discriminação as seguintes informações. ETF, vai colocar o código. Depois você vai colocar a quantidade de unidades que você tem, quantas cotas daquele ETF você tem em carteira, o custo médio que você teve, ou seja, o preço médio daquela compra, vai colocar ETF, e o nome daquele ETF, que novamente estará presente no informe de rendimentos, e vai colocar custódia, o nome da corretora, por exemplo, XP Investimentos, e o CNPJ da corretora, que novamente está presente no informe de rendimentos. Se ele é negociado em bolsa, o que provavelmente será, você vai marcar a opção Sim, vai digitar o código daquele ativo e na parte de baixo você vai preencher o quanto você tirou do bolso para investir naquele ativo e qual foi a posição final naquele ano. Nesse caso, em 2023, se você não tinha o ativo, você não vai preencher nada e no ano de 2024 você vai colocar o quanto você desembolsou para investir naquele ativo. Então, se você, por exemplo, comprou 10 cotas de um ETF e pagou em média R$100 por cota, você vai declarar que o valor, a situação no dia 31/12 de 2024 é no valor de R$1.000. E agora tem uma nova opção que até facilita o processo da declaração dos ETFs, que é a opção que você está vendo logo abaixo, informar rendimento exclusivo, que se refere ao ganho líquido que você teve na venda daquele ETF. Mesmo que o imposto já tenha sido recolhido na fonte, ainda assim você precisa informar para a Receita Federal. Então, se você realizou venda, você vai clicar nessa opção para declarar. Caso contrário, se você não vendeu, você pode ignorar completamente. Mas considerando que você vendeu e teve lucro, você vai anotar o quanto você teve de ganho líquido, que novamente vai estar no informe de rendimentos. Clicando lá, vai estar a opção selecionada automaticamente, número 6, rendimento de aplicações financeiras, a opção de titular, você vai confirmar o seu CPF e o seu nome completo, você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, o valor total que você teve na venda líquida daquele ativo. Colocando essas informações, a declaração dos seus ETFs de renda fixa já estão finalizadas e a gente pode partir para a outra declaração, que se refere aos ETFs de renda variável, mais especificamente dos ETFs de ações. O primeiro passo é você voltar para aquela aba Bens e Direitos, clicar na opção Novo e selecionar as seguintes opções. Grupo 7, que se refere a fundos, opção número 6, código 06, onde você vai ter os ETFs de ações. Vai colocar a opção titular ou dependente, a localização 105, que se refere ao Brasil, o CNPJ do fundo, a discriminação é exatamente igual à dos ETFs de renda fixa, vai colocar se é negociado em bolsa ou não, se sim, vai digitar o código e vai preencher as informações da situação, sempre lembrando que é com base no preço de custo e não com o preço de mercado. Por fim, se você recebeu
algum dividendo ou algum provento daquele ETF em específico de ações, você vai clicar na opção Informar rendimento exclusivo e vai preencher exatamente como eu te mostrei anteriormente em relação ao ETF de renda fixa, só que agora com as informações dos ETFs de renda variável. Por fim, se você realizou vendas no mês e obteve lucro ou prejuízo, você também vai ter que fazer essa declaração, onde você vai clicar e sair agora da aba Bens e Direitos, vai procurar por Renda Variável e selecionar a opção Operações Comuns / Day Trade. Logo em seguida, o primeiro passo é você selecionar o mês da declaração que você quer realizar. Então, se você realizou as vendas e obteve lucro ou prejuízo em janeiro, você vai começar com os dados de janeiro. Nesse meu caso, eu coloquei um valor aqui de R$5.000, que foi o lucro obtido em operações comuns, ou seja, onde você compra e vende em um dia diferente. Se você comprou e vendeu no mesmo dia, você vai declarar na parte de day trade, então a alíquota vai ser um pouco maior de 20%, mas como eu imagino que você não opera day trade, inclusive recomendo que você não invista o seu dinheiro dessa forma, é só você seguir esse passo a passo. Então você vai declarar o valor, se teve lucro é um dado positivo, se foi prejuízo você tem que lembrar de colocar o menos e digitar o valor. Depois disso, automaticamente vai ser calculado o imposto devido, 15% sobre R$5.000 é R$750, e você vai preencher outras informações também. Você tem que colocar também o imposto retido na fonte, que ele é retido para qualquer venda que você realizar de ETFs ou de ações, para que o governo consiga rastrear aquela venda, mas depois você simplesmente declara que vai abater um pouco do imposto que você tem que pagar na prática. Então, como você pode estar vendo, o imposto devido saiu dos R$750 para R$748 por conta desse imposto retido na fonte. Depois disso, você vai ter que informar se você pagou ou não aquele imposto. Se você não pagou, você vai ter que emitir a DARF e vai ter que informar o valor que você pagou efetivamente, mas se você pagou, é simplesmente você informar para a Receita Federal. É importante que você coloque essa informação aqui. Por fim, vamos falar sobre como funciona a declaração dos ETFs internacionais. E diferentemente dos ETFs de renda fixa e dos ETFs de ações, tudo vai ser resolvido em uma única aba. Você vai clicar em Bens e Direitos, selecionar a opção Novo e seguir esse passo a passo. Grupo 7, que se refere a fundos, Código 99, fundos de investimentos no exterior, bem ou direito pertencente ao titular ou dependente, dependendo do seu caso, localização. Se for um ETF na Bolsa Americana, você vai colocar o código 249 e na discriminação você vai preencher as seguintes informações, que é um pouco diferente dos outros itens. Você vai colocar ETF, depois vai colocar o nome do ETF, o código do ETF, as unidades, o custo de aquisição em dólar, o custo de aquisição em reais e também o nome da corretora. Vai colocar se é negociado em bolsa ou não, vai digitar o código de negociação e vai colocar a situação, que é o custo que você teve para investir naquele ativo sempre em reais. Depois disso, na parte inferior, você consegue observar dois pedaços, aplicações financeiras e lucros e dividendos. Essa parte de lucros e dividendos você pode ignorar completamente, que se refere a uma declaração caso você tenha alguma empresa nos Estados Unidos. E nesse caso, não é a situação, você está investindo em um ativo de renda variável em um ETF, então você só tem que olhar para a parte de aplicação financeira. E aqui você vai preencher se você teve lucro ou prejuízo, onde você vai poder calcular manualmente, ou você pode pegar simplesmente o informe de uma corretora, como por exemplo a Avenue, que dá essa informação de maneira mastigada, ou a Nomad também, que é uma outra opção que dá essa informação de maneira mastigada. Você vai digitar o somatório que você teve de lucro, caso você tenha realizado venda, e também os dividendos que você recebeu. Então, se você recebeu R$100 em dividendos e você teve R$1.000 em lucro, você vai digitar aqui R$1.100. E depois você vai digitar também o imposto pago no exterior, que se refere ao imposto retido na fonte dos dividendos, que equivalem a 30% dos dividendos que você recebeu e que novamente você vai ter acesso no informe de rendimentos da sua corretora. E seguindo todos esses passos para os ETFs de renda fixa, para os ETFs de renda variável e para os ETFs internacionais, toda a sua declaração foi finalizada. E o que você pode fazer para facilitar nesse processo? Você pode ter um contador que te ajude nesse processo, que faça todo o passo a passo. A segunda possibilidade é você assinar algum tipo de aplicativo
que vai fazer essa declaração de maneira mais fácil para você, que já vai calcular o quanto de imposto você tem que pagar, o quanto você tem que declarar em cada um dos itens, com base nas informações que ele tem sobre a sua carteira, como, por exemplo, o My Capital, o My Profit ou a Grana Capital. E a terceira possibilidade, que se refere aos ETFs internacionais, é você utilizar uma corretora brasileira, como, por exemplo, a Nomad e a Avenue, que eu sei que fornecem relatórios que facilitam muito nesse processo. E agora um recado para você que não quer só saber como declarar os seus investimentos, mas quer saber como investir o seu dinheiro na prática. Eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você aprende a investir no mercado de ETFs e também diretamente no mercado de ações e de renda fixa. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição. Então nesse vídeo você conseguiu entender melhor como funciona toda a parte tributária referente aos ETFs. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo aqui no canal você fique sabendo. Eu vou deixar na tela também um vídeo recomendado onde eu falo a respeito dos impostos dentro do mercado de ações, onde eu inclusive mostro para você como fazer a emissão de uma DARF, então é só você clicar na capa do vídeo para você ser redirecionado para lá. Um grande abraço e até a próxima.